Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E mais uma vez o tema do vídeo de hoje é sobre os desigrejados, o qual é um movimento antissistema religioso. Ou seja, tudo que esteja relacionado à religião institucional e organizada, eles são contra. E uma das coisas que eles mais gostam de fazer é de desmerecer os templos religiosos. Eles argumentam que as igrejas, edifícios, ou seja, os templos religiosos, são desnecessários. E eles argumentam isto baseados na Bíblia. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde está escrito que nós somos o templo de Deus. Aí então eles dizem: se nós somos o templo de Deus, não precisamos ir ao templo, porque o templo somos nós. Alguns deles chegam a argumentar também o seguinte: que não há nenhuma ordenança de Jesus para que se construísse templos. Só que eles se esquecem que também não há nenhum texto nas Escrituras ou nas falas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ordenando seus discípulos e apóstolos que escrevessem qualquer coisa sobre ele. Ou seja, pela lógica dos desigrejados, se for levar ao pé da letra, nem a Bíblia deveria existir, uma vez que não há nenhuma ordenança de Jesus para que os seus seguidores escrevessem sobre ele. Além do mais, podemos contra-argumentar que em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 3 chama os coríntios de carta de Cristo. E nem por isso o apóstolo Paulo deixou de escrever cartas. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo chama os coríntios de templo de Deus, Paulo não estava dizendo com isto que ele era contra a construção de templos em honra de Deus. Então, veja se tem coerência esta argumentação deles. Se não precisamos ir ao templo, porque a Bíblia diz que o templo somos nós, pela mesma lógica, não precisamos ler as cartas do apóstolo Paulo, porque ele diz que nós somos as cartas de Cristo. Uma outra argumentação deles é dizer que a igreja primitiva, a igreja da época dos apóstolos, faziam seus cultos nas casas e não nos templos. Porém, tal argumentação é de uma desonestidade intelectual fora do comum, pois eles usam de um anacronismo histórico. Pois é lógico que os primeiros cristãos não frequentavam templos cristãos, porque naquele período a igreja era perseguida e, por conseguinte, não tinham as mínimas condições possíveis para construir um templo. Era por isto que a igreja primitiva fazia seus cultos nas casas, em lugares subterrâneos, em cavernas e até mesmo em cemitérios, em catacumbas. Por que esses primeiros cristãos se reuniam em cemitérios ou em cavernas? Será que era porque eles gostavam de ambientes obscuros e fúnebres? Lógico que não. Eles se reuniam nestes lugares porque eles estavam sendo perseguidos. Não tinham a mínima condição de construírem templos, de construírem lugares apropriados para realizarem seus cultos.
Não era porque eles entendiam que não havia necessidade de templos religiosos. Era porque eles não tinham condições mesmo para isto. Então, concluindo aqui, não é errado construir templos, construir locais adequados para o culto cristão. Não há nada na Bíblia que seja contra a construção de igrejas, de templos. Não há nenhuma ordenação de Jesus, nem dos apóstolos, e até mesmo nem da patrística, contra os templos cristãos. Obrigado a você que chegou até aqui. Deus te abençoe e nos vemos num próximo vídeo, se Deus disser que sim.